Olá, meu nome é Marister, e eu vim compartilhar a minha história, aquilo que eu vivi com meu filho em relação ao autismo no Japão, conforme o título do vídeo. Eu acredito que pode ajudar outras mamães, outras crianças que vivem ou viveram essa história, né? Este processo tão delicado e desafiador, né? Então eu quero compartilhar a minha história com vocês. Então o Lemuel, ele nasceu aqui no Japão, né? Eu tive um parto normal. Nós tivemos algumas dificuldades, né, com ele assim que ele nasceu, né? Ele nasceu com um problema de saúde. Ele tinha problema de adenoide e ele tinha problema de respiração. Então ele ficou internado na UTI durante um mês. Assim que ele nasceu, ele já foi para o hospital e a gente passou por esse processo. E depois que ele saiu da UTI, ainda foram longos anos e meses e dias de dificuldades em relação à saúde física dele, né? Então, passou-se um ano, 2, 3 anos de vida dele, eu e o meu esposo, a gente só focava a saúde dele física, né? O estado que ele tinha, o problema respiratório que ele tinha. Por conta da adenoide ser muito grande, ele gripava muito, então ele passava a maior parte do tempo internado. Não digo a maior parte do tempo, mas ele internava tipo 4 vezes no ano, 3 vezes no ano. Ele faltava oxigênio, né? Aqui no Japão tem um medidor, no Brasil provavelmente deve ter um medidor de oxigênio, e ele acabava internado porque faltava oxigênio, né? Ele roxeava tudo aquilo, a região do lábio, do nariz, e ele acabava internando. E foram tempos assim, né? Até que, por um milagre de Deus, né? Depois eu posso contar isso em outro vídeo, ele foi curado completamente, né? Então ele não teve mais problema de saúde. Então, isso foi aos 3 anos, né? Que nós somos abençoados por um milagre. E depois dos 3 anos é que então eu comecei a observar o meu filho de uma forma diferente, né? Eu comecei a poder então brincar mais com ele, não estar somente preocupada com a saúde, observar o meu filho e também participar Aqui no Japão eles são bem rígidos em relação a exames periódicos, né? De 6, 3 meses, né? E assim por diante, um ano. E eu nunca participava desses exames porque o Lemuel nunca estava bem de saúde. Então, quando ele completou 3 anos que ele ficou bem, eu comecei então a fazer esses exames, né? Inclusive, eles foram até a minha casa, uma das épocas, para fazer os exames que precisavam nele. Aí foi nessa época que eles perceberam que o meu filho estava bem atrasado, né? Na verdade, ele não falava, né? Com 4 anos de idade, o Lemuel não falava. Então foi daí que eles perceberam que poderia ter algo diferente no meu filho. Então que eu também comecei a ficar preocupada o porquê dessa diferença, né, de idade para mentalidade, que eles naquele momento eles foram o primeiro resultado que eu tive dele. Aí eles me deram uma alternativa na época, depois dos exames que eles fizeram nele, né, que ele precisava fazer atividades, né, para estar ajudando ele naquela limitação que ele tinha. Aí eles me enviaram para uma escola especial, assim, diga-se assim, para ele ter alguns treinamentos, algumas atividades para que ele pudesse interagir mais, para que ele pudesse desenvolver mais. Aí eu fui até a escola, se eu não me engano eu fui 1 ou 2, 3 vezes, não me lembro. E eu vi que era realmente para crianças com atraso mesmo, assim, com alguma coisa bem diferente, não eram crianças assim normais, né? E eu passei a me preocupar com aquilo e comecei a procurar muito na internet sobre o que poderia ser que é que o meu filho tinha. E aí que eu me deparei com o diagnóstico do autismo, né? Então o diagnóstico aconteceu primeiro em mim, né, na minha casa. Eu diagnostiquei isso nele pelo comportamento que ele tinha. Só quem tem sabe, né? Só quem tem sabe.
Então ele tinha a forma de brincar diferente, ele tinha aquela tal da empilhação, assim, né? Ele brincava, ele colocava os brinquedos assim, um atrás do outro. Ele fazia é, movimentos repetitivos, ele tinha crises nervosas de se, né? Ele próprio se batia assim na cabeça quando ele não conseguia se interagir. Ele não me olhava nos olhos, ele não interagia comigo, ele estava sempre fechado, ele não ouvia, ele apontava quando ele queria alguma coisa, ele me puxava, ele não tinha um diálogo, uma conversa comigo. E vários outros fatores, né, que comprometia, né, o relacionamento dele social. E ele tinha o olfato, né, hipersensível, então foi muito difícil, assim, desfraldar ele, ele vomitava constantemente por causa de cheiros, ele tinha o ouvido muito sensível, então ele se estressava com barulho, ele não gostava de lugares, né, barulhentos, então e isso tudo atrapalhava muito a vida dele, né? E aí eu diagnostiquei, né, a princípio que ele realmente tinha essa limitação. Então o que eu fiz? Eu falei, bom, a melhor forma de tentar interagir, a melhor forma de introduzir, né, um autista, que é um problema social né, que ele tem, seria introduzi-lo. Então eu optei, a princípio, pela inclusão dele na sociedade, né? Eu investi com tudo aquilo que eu imaginava, tudo aquilo que era possível para introduzir o meu filho na sociedade. E na época foi muito complicado para mim, porque eu tinha uma filhinha, né? Eu tive uma filhinha depois dele, que é a Beatriz, e ela era pequena na época, né? E então eu carregava ela, tem né, aqueles amarradores assim, e eu carregava ela no lombo e matriculei ele numa creche. E aí começou o desafio, porque ele não conseguia fazer exatamente nada do cotidiano que tinha que ser feito, né? Ele não conseguia entrar dentro da sala de aula, ele não conseguia sentar na cadeira, ele não conseguia se alimentar por causa da comida, do cheiro, ele não pisava nos matos que tinha que brincar, ele não conseguia fazer atividade, a rotina que a escola japonesa tem, ainda mais a escola japonesa, que eles são regrados de uma rotina. Então eu ia todos os dias na escola e ficava com ele lá a maior parte do tempo, fazendo com que ele superasse cada situação, cada limite que ele tinha para tentar fazer o máximo possível para que ele pudesse participar, né? Então eu ia todos os dias, era uma luta constante para a gente tentar fazer com que ele fizesse todas as coisas. Ele não colocava nada no corpo dele, ele tinha muita dificuldade em usar um fator que me marcou, que eu tive que trabalhar muito nisso com ele, que me marcou na época, uma das coisas, né? É que aqui no Japão você tem que vestir chapéuzinho para fazer o shoko, né? O alimento, né? Quando é o toban, quando é a vez dele fazer, ele tem que vestir e tal. E para ele aquilo era um absurdo, vestir coisas assim. O autista ele tem, alguns têm esse negócio com roupa, com gola, com botão, com chapéu, eles não têm, eles são bem sistemáticos nessas áreas. E realmente o Lemel rompeu todas as limitações, né? E aí, assim, uma coisa que eu guardo até hoje, né? Porque eu fiz, né, esse livrinho, né? E eu ia anotando aqui os desafios e as limitações que a gente teve durante a nossa história, né? E eu sempre falo, diário da mamãe do Limuel, né? E aí eu ia conversando comigo e com ele próprio, né? Então algumas coisas eu fui anotando aqui, os nossos desafios, né? E um dos desafios que tinha é porque como ele tinha assim, o autismo, se ele começa a brincar com um brinquedo, ele tem um gosto por um brinquedo, por exemplo, trem. Então ele só brinca com trem e ele vive o trem e ele respira o trem durante um tempo. Aí depois ele troca se ele tiver interesse por alguma outra coisa. E na época que
que ele tinha entrado na escola, ele tinha um apego pelo kabutô, né? Que no kabutô é o besorrinho, né? Que fala aqui no Japão. E ele gostava muito. Os brinquedos deles eram todos esses, então era só isso que ele tinha. Ele não brincava com mais nenhum nada, era o besouro. Então na época que ele entrou, era esse daqui. Então as crianças tinham que pôr isso aqui, né, na cabeça pra segurar o cabelinho assim, né? E amarrar. Então eu tive a brilhante ideia de costurar, né? Então os besouros aqui, o kabutô no chapeuzinho dele. E ele tirava, ele não queria fazer, né? E não são, né, coisas de birras de criança, né? É isso que as pessoas têm que, as pessoas que não têm conhecimento e entendimento que não tem uma criança autista, quando você comenta algumas coisas com ela, elas acham que é normal, né? Então esse vídeo é justamente para mamães que sabem o que eu estou falando, né, sobre o autismo. Então ele não queria, não usaria jamais, né? Então o que eu tive, né, a ideia de costurar o besorrinho, e eu mostrei pra ele como era lindo e que era do kabutô, e eu coloquei na cabeça dele e eu tirei a foto, né, pra ele ver que ele estava lindo, né, com o kabutô na cabeça, que era bom ele usar, né? Então ele viu, ele olhou assim, ele viu que tava legal. Então foi uma estratégia que eu tive e ele passou a partir desse dia a vestir a roupa que tinha que usar para fazer o touban dele, né? Então assim, eu guardei. Ele gostou muito e eu guardei, né? Que foram e assim ele ia rompendo cada coisa que ele não conseguia fazer. Tinha que dançar, gente, tinha que dançar. As crianças dançavam e era natural, né? Mas para ele aquilo era impossível ele dançar. Não tinha sentido algum dançar. E aí eu ia todos os dias, né? E aí teve um dia que eu abracei ele assim por trás, assim, entrelacei meus braços nele assim, e eu dançava com ele, assim, a música que tinha que dançar, e a gente girou junto e a gente dançou, eu movimentei ele e ele dançou, né? E ele viu que dançar era bom, né? Então ele rompeu também na dança. E assim foi indo, né? Nós temos que fazer esses experimentos com ele. Ele precisa, ele não mostra pra você que você é a mãe dele, mas ele sabe que você é alguma coisa muito importante pra ele, né? O pai ou a mãe é muito importante pra ele. Então isso é uma estratégia que mesmo que ele não te corresponde como você gostaria que ele te correspondesse, mas ele sentir que você tá lá e que você tá ajudando ele a romper esses limites, isso vai ser de muita importância, né? Então não desista jamais, né, de você mostrar que você tá ali. Por mais que ele não te demonstre que você está ali, que você não é nada dele, mas ele sabe que alguma coisa importante você é, né? Um outro fator que me marcou também muito é que eu fui dar banho nele e eu senti ele muito vazio, ele não sabe, eu abaixei assim no banho, eu tava de roupa mesmo, eu abaixei nele assim no banho, ele tava totalmente distraído, totalmente, isso era 4 ou 5 anos, totalmente distante. Eu parei ele por um instante assim e eu olhei pra ele assim e eu abracei ele naquele momento assim, ele me sentiu, né? Eu abracei ele assim, eu falei, eu te amo tanto, filho. E eu acho que o amor é fundamental, né, para você ir ajudando ele a romper a cada batalha, né, a cada limite. E aqui tinha os endocais, né, da época, que aqui fala são gincanas, né. Normalmente todas as crianças conseguem fazer sozinhos, né, mas normalmente quem é criança especial não fica sozinho, sempre tem um acompanhante, né. Então aqui era ele junto com essa professora que foi uma bênção, que trabalhou muito forte com ele também na época e foi recompensador, acredito, ela como profissional, ela também se sentiu realizada, porque era um trabalho árduo daqui e dali, né? E ele rompeu muito, né? E ele começou a fazer passeios, né? Isso para uma criança autista é quase impossível, né? Eles não conseguem interagir de maneira alguma. Então essa época aqui foi uma época bem
marcante para a vida dele e para minha, né? Para nossa, no geral. Eu deixei essas fotinhas guardadas dessa época aí tão importante da vida dele. E aí começou os desafios, né? Dentro do lar, dentro da casa, eu tentando passar isso pro meu esposo, porque na época ele não tinha entendimento, ele não aceitava e demorou muitos anos para aceitar. Na verdade, ele só foi aceitar e entender realmente o que estava acontecendo nesse tempo atrás aí, que eles queriam realmente tirar a carteirinha dele, né? E colocaram, dar uma direção para ele escolar diferente do que a gente tomou, né? Depois eu vou concluir essa história. E ele foi crescendo, os desafios foram muitos, né? E a cada dia mais a gente foi trabalhando, a cada dificuldade que ele tinha, a gente foi ajudando ele, foi rompendo. Ele sofria muito endemia na escola, quer dizer, as crianças não entendem ele, achava ele bem diferente e acabava sempre batendo por causa do comportamento que ele tinha. Então foram dias difíceis, né, dentro da escola, porque não são todas as crianças que entendem. Então eles sofrem muito na escola. Eu praticamente parei a minha vida, né, para estar com ele nas escolas. Eu acho que a maior dificuldade que uma criança autista tem é dentro da escola. Eu passava assim 4 dias do dia eu estava na escola, participando do dia dele, interagindo com ele, estudando com ele, sentado lado a lado dentro da sala de aula, porque ele não parava, ele saía, ele fugia da escola, ele se escondia. Eram dias bem difíceis, mas a gente foi rompendo cada limite, cada situação, né, para ajudá-lo, né. E deixa eu ver aqui, tem algumas coisinhas aqui que eu anotei. E foram indo, né? Aqui, né? O dia mais lindo eu coloquei, né? Que foi o dia que ele conseguiu realmente concluir o Mundokai dele, a gincana com o pai dele. Isso foi muito satisfatório para ele, né? Porque ele também se sentia... Aqui em 2016, né? Eu escrevi assim: oi filho, dei uma sumida por esses meses, mas muitas coisas aconteceu. A escola e eu e você passamos juntos por alguns exames, que deletou um grau de autismo e déficit de atenção. Mas isso somente para ajudá-lo a ensinar melhor. Deus colocou no nosso caminho pessoas maravilhosas, Sakai-san, a tradutora, tem te ajudado muito. A Hirobi Sensei, a professora, você está lendo katakana, hiragana e estão fazendo contas de matemática. Você evoluiu muito nesses meses, então eu sempre conversava com ele, né? Tinha vezes que não era tão... aqui em 2017 para 2018 você escreveu: oi filho, eu dei uma sumidona, não é mesmo? É porque estava bem difícil para nós. Mudamos para outra cidade, Kona, por motivos pessoais e viemos a comando de Deus. Foram dias intensos, não só para você, filho, mas para toda a família, até mesmo para a mamãe. A escola que você entrou é uma escola que tem muitas crianças especiais. Fizeram vários exames e me encaminharam para o psicólogo. Mas como somos guerreiros filhos e Deus nunca nos abandona, estamos tendo vitória. Eu quero deixar bem claro esse ponto, gente. Que cada caso é um caso, tá? Tem crianças que precisam mesmo de passar por exames... porque assim, aqui no Japão funciona assim. Eles conseguem um diagnóstico para o seu filho, para eles terem direito à escola, à sala especial e ajuda de professores especiais. Mas um diagnóstico assim declarado para você ter o exame, assistência médica de remédios ou algumas outras coisas, você precisa levar o seu filho no psicólogo, fora da escola. Meu filho, ele passou por psicólogos dentro da escola. Ele tem direito à sala especial, no entanto, ele sempre estudou em sala especial. E para ele ter tido essa vaga, ele foi diagnosticado com autismo e também déficit de atenção. Então, por isso que ele tinha direito a essas salas. Eles me encaminharam por várias vezes para estar indo para um psicólogo, tá? Para ver se ele tomaria um remédio ou para ter um acompanhamento melhor.
eu sempre arrisquei e acreditava que dentro da minha possibilidade que eu estava vendo, eu estava tudo sob controle ainda e que daria pra gente estar suportando da nossa forma, né? Então, não pode ser que a sua história não seja igual à minha, tá? Talvez o seu filho tenha ataques nervosos, né? Ele não dorme, ele tem e de repente um acompanhamento de médico pode ajudar. No meu caso, tá? O Lemuel, eu nunca o levei num psicólogo fora da escola. Os exames eu permitia, eu assinava, porque eu sempre falei para eles, eu quero ajuda com meu filho em relação à escola, aos estudos. Dentro da vida dele particular, dentro do lar, nós estamos dando conta, né? Então, isso eu quero sempre deixar isso muito bem claro, tá? Que não é porque eu não busquei ajudas que vocês não precisam que vai ser assim com vocês. Eu tô contando a minha história, o meu relato com ele, o como foi importante eu estar bem assim de olho nele, né? Eu tenho esses exames aqui, que foi feito aqui um relatório da inspeção do uísque, né? Que eu acho que eu acho não, é um exame que é feito mundial, né? Aqui do meu filho, Kanashiro Lemuel, né? É o psicólogo da cidade de Coca, né? Então, isso é em relação aos estudos dele, tá? É algo que é um teste diferenciado, tá? Mas que o resultado dele seria, né, o resultado dele seria que ele precisaria, né, aqui do suporte para japonês, né, que seria a sala de japonês, e suporte para capacitação intelectual, né? Então, que ele precisa realmente estar indo para uma escola, uma sala especial, precisaria de ajuda, né? Então, mediante a esses testes que ele teve, né, dos estudos que ele teve, dos exames que ele teve, eles queriam enviar o Lemuel para uma escola realmente especial. Né? Eles me encaminharam, eles não me deram assim muitas alternativas, eles mostraram por cima o que eu poderia escolher, mas eles queriam realmente que eu tirasse a carteirinha do Lemuel, para que ele pudesse estar indo para uma escola especial e ali, né, ele teria todos os direitos, né? E aqui no Japão, eu acredito que seja uma bênção isso, né? Foi difícil eu entender isso, eu entendi que isso é benefício, né? Ajuda ele, né? Dentro das limitações dele, né? Porque ele tem direito à faculdade, ele tem direito a um trabalho, a um salário, né? Independente se ele consiga, de fato, concluir, mas ele tem um direito. Eu teria essa escolha, né? E eu fiquei nessa decisão de colocar o meu filho nessa escola, tirar a carteirinha dele, ou eu teria uma outra opção, tá? No meu caso, que seria colocar ele numa escola brasileira, porque eu estou no Japão. E pela minha surpresa e por aquilo que eu acreditava, né? E naquilo que eu acreditava que ele teria condições, seria de estudar numa escola brasileira, também por causa do idioma. E foi assim, vitória, né? Foi maravilhoso. Ele já tá aí há 2 meses na escola brasileira e ele tem rompido, como sempre ele foi, né? Rompendo. Eu acredito que, independente do grau, tá? Que nós sabemos, né? Quem lê bastante sobre o autismo sabe que tem graus, né? Assim, apesar de que também eu vejo algumas matérias, algumas mamães falando que não existe graus, né? que eles têm limitações e são bem parecidas, são estereotipos, não sei direito como fala, do autismo e que eles têm, né? E que não existe grau, né? Mas enfim, né? Por medicação, talvez, não sei, existe um pouco dessa diferença. É uma questão de superação, independente da limitação que ele tem, em que área é possível que se vá rompendo essas limitações até ele chegar a viver uma vida normal, rompendo seus limites, né? Eu acredito, assim, que existem muitos adultos com autismo, que existem muitas pessoas no mundo aí que a gente nem imagina que tem e consegue viver isso de uma forma legal, consegue se interagir, casar, né? Eu leio, busco muito isso na internet, eu vejo casal, né? Tinha um rapaz que ele era autista e eu ouvi os depoimentos dele como marido, como filho, os desafios que ele sofria e a esposa compreendia, né, dava força, porque isso é importante, né? A compreensão da família, o entendimento, o amor, para que ele rompa os limites dele, né? Então, assim, eu digo que
se eu fosse dar um outro nome para o autismo, seria campeões, né? Eu falo pro Lemuel que ele é o meu campeão, né? Ele é guerreiro, ele venceu todas as barreiras que lhe foi proposta e hoje ele é um campeão, independente assim de onde ele vai chegar, até aqui ele foi um campeão, né? Então o que eu tenho para dizer para você, mamães de autistas, de campeões, é que é possível, né, ajudá-lo a romper, ajudá-lo a transpor, né, algumas barreiras e parece até loucura o que eu vou dizer, né? A vida se torna muito mais prazerosa, sabe? Parece loucura, mas assim, para uns o que é uma conquista tão pequenininha parece ser tão normal, para nós, assim, é muita vitória mesmo, né? Deixa eu contar uma história que, né, no meio da nossa trajetória eu me lembrei, é que eu sempre ajudei ele nas gincanas, né? E acho que foi no quinto ano dele, no quarto ano dele, tinha que fazer uma dança lá e eu estava lá na gincana ajudando ele, correndo atrás dele no meio da montanha, que ele foi estudar numa escola, numa montanha. E eu chorei, sabe? Porque a gente cansa também, sabe? Eu chorei e falei, olha filho, eu vou embora, tá? Eu fui embora, é o quarto ano que a gente tá aqui se esforçando. Se você não quiser dançar, filho, você não dance. Mamãe está cansada e eu vou embora. Ele olhou pra mim assim e falou assim, pode ir, mãe, eu vou fazer sozinho essa dança e você vai ver que eu consigo fazer. Eu falei, amém, eu vou embora. E aí passou, chegou o dia da gincana, ele dançou espetacularmente lindo, de uma forma assim, era uma dança que fazia de força, assim, que era de força, assim, sabe? Eu chorava, e as mães lá, né, tudo normal, e eu naquele escândalo, assim, dentro de mim, porque para nós era muito mais vitorioso, né? Era muito mais maravilhoso isso daí. Então, são os desafios que ele vai ter que vencer, e você, mamãe, papai, família, né, está aí incubado a ajudar, né, a se doar, a querer viver esse desafio junto com o seu campeão, né? Cuide bem da sua saúde mental também, descanse, busque algo que, que lhe ajude, sabe? Eu, particularmente, a minha fé em Deus foi fundamental, sabe? Eu cria que Deus realmente não ia me dar um fardo que eu não pudesse carregar, né? E que o meu jugo, se eu trocasse com Jesus, que o jugo dele é leve, eu conseguiria passar por tudo isso que estava proposto para mim. Então, assim também é na sua vida. Com certeza Deus não te deu algo que você não possa suportar, né? E que você não possa dar suporte, né? Então, bora aí, renove as forças, tenha fé, tenha esperança, que nós vamos ver aí nossos campeões sendo vitoriosos em todas as áreas, tá? Fica aqui o meu testemunho, que Deus abençoe a sua vida, nos ajude a concluir a nossa proposta de Deus, o nosso desafio, e me mande, né, se você viu meu vídeo e tem vivido algo que também possa me acrescentar algo, sei lá, a gente vai se compartilhando, tá? Fica aqui o meu abraço. Tchau.